Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 6 horas e 48 minutos do dia 17 de abril de 2026. Já estamos com todas as localizações das bombas localizadas em 17 países em Centro-América, no Caribe, na América do Sul, também como drones, mísseis que estão apontados para os Estados Unidos da América. Todo este procedimento é para dar uma retaliação a todo um evento já realizado, em que já tomou proporções global. Todos os países da Europa sempre exportaram seus terroristas, seus traficantes, para um país que foi submetido a uma diáspora, a Pérsia. A Pérsia, ela foi invadida por um refugiado na França, pelo governo francês, que sempre deu asilo a todos os terroristas globais. Todos os escritórios de terroristas se localizam na França. Então, ficou no momento insustentável deles poderem habitar dentro da França, dentro da Europa, como também da Alemanha, como em toda a região da Europa. Para descentralizar cobranças destes terroristas, narcotraficantes, vendedores de armas, sequestradores de aviões, foi feita a comunidade do euro. Estabeleceram uma única liderança, um único parlamento, para que não houvesse identificação de quem eles poderiam extorquir pagamentos. Então, todos foram convidados a habitar nas residências dos persas que fugiram do Mulan. E eles todos se estabeleceram lá. Milícias globais de terroristas. Tudo isto a Europa concordou e permaneceu numa alegria de viver em que todos os terroristas não faziam mais atentados dentro da Espanha, Portugal, França, Alemanha, porque todos eles estavam recebendo pagamentos no Irã. E lá eles foram agendados à extorsão do mundo árabe, a toda a realeza global, a extorquir dinheiro destes senhores de milenária posição de donos de terras e de tesouros e de minérios. Isto tudo estava indo muito bem, extorquindo toda esta população de potentados e também milionários da realeza. Até que houve uma paralisação de pagamentos destes milicianos. E todos estes milicianos falaram: não está chegando dinheiro, por quê? Porque estão sendo todos monitorados
e todos aqueles que pagam os terroristas, através das extorsões, têm os seus bens bloqueados. Então, você não podia sequestrar um sujeito que ele não teria liquidez, não seria pago o resgate. Isso tudo também chegou no Brasil. Então acabaram os sequestros dos milionários potentados brasileiros. Então disseram: o que está acontecendo? Houve uma nova formulação e todos eles disseram: temos que ir àquele que inventou este procedimento. Obama, Nixon, Bush, Biden, o Clinton, todos eles foram convidados a participar para abaixar os ânimos de todos os chefes de milícia localizados no Irã. Então Obama fez uma limpa em todos os bancos dos Estados Unidos da América, tirou todos os assentos dos Boeing e colocou tudo em dólar vivo e mandou para o Irã, para que o Irã tivesse dinheiro para pagar esses milicianos globais. E todos eles receberam dinheiro. O que fizeram os donos dos seus Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, ISIS, Al-Qaeda, todos os redutos de terroristas, pegaram e abriram contas no Catar, em Dubai, em todos os principados de capitalistas em jogo, em todas as ilhas virgens que podem ostentar contas destes terroristas. Então assim foi feito. Permaneceu também um tempo de alegria e tranquilidade, mas os atentados terroristas, as extorsões continuaram. Mas eles não podiam mais extorquir aqueles detentores de capital. Então eles foram aos seus parentes, às suas crianças que estudam em Harvard, em Oxford, em Cambridge, em todas as faculdades, e lá eles foram colocados acautelados. E então os pais deles passaram a pagar, a colocar dinheiro nessas universidades. De que forma? Nós estamos dando doações para as universidades de Stanford, Oxford, Cambridge, em todas as universidades de renome, também fundações e também institutos, para que estes procedessem a fazer o pagamento de lideranças mercenárias terroristas. Isto ia tudo bem, até que a quantidade de soldados do tráfico, soldados do terrorismo aumentou. Então, todas os bancos, todas as grandes conglomerados financeiros começaram a ser assaltados. Porque começou a surgir grupos paramilitares. E esses grupos paramilitares começaram a extorquir. E eles disseram: o que temos que fazer? Manda todo mundo para o Irã, estabelece lá que eles vão ter comida, vão ter palacetes dos antigos persas, que eles vão morar lá. Nós vamos fazer contratos com os mulãs do Irã. E assim procederam. Então hoje nós temos um sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que muitos dizem que é o Lula, que o Lula não morreu e que ele tinha vários sósias. E que ele agora se encontra na Espanha. E lá ele levou todo um séquito, presidente da Petrobras, vice-presidente do Brasil,
presidentes de autarquias, todos que têm possibilidade de fazer pagamentos, transferências, realizar contratos em parcelas de pagamentos para os milicianos terroristas que se encontram em diáspora, fugindo para vários lugares da Europa, fugindo para a África, fugindo para a América Latina, para a América do Norte, para países que compõem a Federação dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Finlândia, Holanda, Noruega, Alemanha. Então todos eles fugiram. Mas os seus soldados, que já tinham asilo para estar na Europa, porque todo mundo disse, olha, estamos tendo atentados aqui de ladrões de bancos, ladrões de museus, que roubam as joias e que depois entregam. Nós estamos sendo vítimas. Estamos sendo vítimas de extorsão, levante. Então temos que ter milicianos particulares. Nós vamos mandar o nosso exército para que possa viver em harmonia na Europa. Então invadiram Alemanha, França, Espanha, todos os países do euro, e a quantidade de soldados dos milicianos, que eles alegam ser muçulmanos, alegam ser jihad de islâmico, a defender um procedimento de tutela e curatela de serem servidos sem trabalhar, de pagamentos mensais, para que eles fiquem em mesquitas, fiquem em situações até de rua, a sempre elaborar as suas tradições. Alguns têm tradições, outros não. Então, eles invadiram toda a Europa. A Europa está totalmente invadida. Só que o reset global, através do computador quântico IA, procedeu a identificar todas as contas, todos os bancos que fazem pagamento a estes mercenários terroristas, ladrões de bancos, sequestradores. Então, não circula dinheiro, há um impedimento. Então eles disseram, nós temos que localizar uma forma que possamos pagar sem passar por estas compensações bancárias. Então eles disseram, eu tenho um método brasileiro chamado Pix. Nós mandamos diretamente, eles vão direto aos pagamentos por login, pelas fintechs. Nós temos fintechs de apostas, de jogo, que nós mandamos o dinheiro e eles distribuem para os líderes terroristas milicianos. Então, tudo isto foi feito e está nesse procedimento atual, mas estão todos sendo monitorados pelo computador quântico global. Então, o reset, ele já está procedendo. Nós sabemos quem recebe pagamentos através do Pix. Todos eles disseram, olha, nós conseguimos entrar no Pix de todos os bancos domésticos e procedemos a roubar esses bancos domésticos em bilhões. E eles alegaram que foram hackers a fazer esse procedimento. Então, eles não foram localizados. É uma forma excelente de proceder a pagamentos. Quem falou que vocês não são localizados? Nós mostramos para vocês que a forma de pagamentos através de deslocar login identificado como Bitcoin, como qualquer outra virtual forma de pagamento em que se agrega valor, uma moedinha vale 200 milhões, 300 milhões, uma moedinha. Antigamente era uma moeda de ouro que você colocava no cinto da cintura para segurar as tuas calças e você tinha todas essas libras esterlinas em moeda que você trocava e tinha somas de dinheiro. Então eles elaboraram também os títulos derivativos
as moedas podres, em que o Jacques Svart, conhecido como George Soros, ele trouxe para o Brasil títulos derivativos do Terceiro Reich, do Hitler, com a assinatura dele, e que o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal tomou como válido esse papel moeda que não tem valor, para que ele se estabelecesse no Brasil e comprasse um grande conglomerado de contrabando de terras raras, de ouro, de nióbio, de ferro, de níquel, e que toda a logística de navios, de ferrovias, de máquinas de transporte, de condução, em todas as montanhas de 27 estados e 5.700 municípios, fosse explorado por esse filho da puta George Soros. E ele, através de uma única assinatura monocrática do Melo, não é o Marco Aurélio Melo, é o outro Melo, aquele que tem a língua azul, porque ele toma um veneno para não ser morto. Celso de Mello, ele numa assinatura monocrática autorizou o BNDES a fazer toda a logística de financiamento para a Vale, para se estabelecer em Araxá. Então, todos estes feudos que entraram no Brasil através do G7, G20, através do governo de fundações, institutos do Obama, do Clinton, do Bush, do Nixon, todos eles entraram e tiveram os seus institutos e as suas fundações para sobreviver e viver através da extorsão e criar os seus lobbies democráticos, onde todos os partidos políticos são de propriedade particular. E os deputados federais, eles são submissos aos partidos políticos. Os seus diplomas não são deles, pertencem ao partido, os deputados federais. Já os senadores são proprietários dos seus diplomas e eles podem votar a favor ou contra, mas eles não sobrevivem, são assassinados. Então, houve uma revolução. E qual foi essa revolução? Todos os funcionários públicos disseram: nós queremos receber pagamento. Então, o senhor Bolsonaro, ao ver e viver e constatar que todos os recursos que eram deslocados através dos seus projetos já aprovados para fazer pontes, escolas, hospitais, benefício à população do Brasil, não chegava até eles. Sim, era aprovado e o dinheiro era desviado. Saía de Brasília, entrava no estado a que esse recurso teria que ser alocado para essa finalidade e sofria descaminho. E o que é descaminho? É roubo qualificado pelo common law. E no civil law é descaminho, o dinheiro desapareceu. Então, o último cargo que recebeu o dinheiro falava: aqui não chegou esse dinheiro, então o senhor vai responder a um crime administrativo com uma pena menor de 4 anos. Então, você tendo pena menor de 4 anos, você não é preso. Você paga a cesta básica, você fica com esse prontuário até prescrever esse crime de descaminho. Então eles falaram: Bolsonaro, o que você vai fazer? Ele falou: tentaram me matar, mas eu vou ajudar vocês, porque vocês me apoiam, vocês me bajulam, ficam todo o tempo ao meu redor e derredor, dizendo que eu sou maravilhoso, que é isso mesmo, que eu tenho que fechar o bico
De onde sai o dinheiro? O senhor fez muito bem em botar todos os seus militares para que não deixassem roubar e nem roubassem. O senhor é o máximo. O que o senhor vai fazer? Eu vou dar 50% do orçamento brasileiro para que seja distribuído pelos partidos políticos para que eles possam ter esse capital e não tenham que correr atrás do executivo, do presidente da República a solicitar dinheiro. Nenhum prefeito vai ter que ir atrás do presidente e pedir dinheiro, nenhum senador, nenhum deputado. Tudo vai ser entregue pela administração libada do Brasil. Então todo mundo falou: excelente Bolsonaro, você é o máximo. Então todo mundo se juntou e falaram: o que aconteceu? O Bolsonaro vai entregar dinheiro para a gente. Mas isso vai acontecer? Vai, ele é louco, ele vai fazer isso. E depois que ele fizer isso, o que a gente faz? A gente mata ele. Então, todos esperaram receber os recursos através da liberação de 50% do orçamento para estes partidos políticos, e eles arquitetaram a morte de Bolsonaro, a prisão perpétua dele e de todos os militares. Os militares, eles foram todos seduzidos no seu primeiro escalão. Generais, comodoros, brigadeiros, todos a receber propina. E o Supremo Tribunal Militar. Então todos receberam propina, todos estão com dinheiro escamoteado em paraísos fiscais que eles acreditam que eles não foram investigados, que eles todos têm lá a continha deles e que viajam para o estrangeiro, alugam carros possantes, vão comer nos melhores restaurantes e se sentem por satisfeitos. Mas saiba, o seu dinheiro ele está sendo todo monitorado em todos os paraísos fiscais da Inglaterra, da França, porque são colônias. E o primeiro a saber são os proprietários dessas colônias. Os franceses, os ingleses, os noruegueses, todos eles sabem quem recebe dinheiro e quanto recebe. Então hoje eles se encontram sequestrados. Então Luiz Inácio Lula da Silva, que pegou um avião e que foi lá para a Europa, e ele acha que está muito bem escoltado, e que ele manda ultimatum para o senhor presidente Trump, o homem que todo mundo quer ser sócio dele, quer ser sócio de cassinos dele, quer ser sócio de hotéis, de qualquer empreendimento, lanchonete, barraquinha de vender frango ou de vender cachorro-quente, todo mundo quer ser sócio do Trump. Por quê? Porque ele é o homem que honra o procedimento do bem proceder. Para ele todo mundo tem serventia. Ele não descarta ninguém. Mas cuidado, não se mete com ele porque você não sobrevive. Então o Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com todos estes déspotas da Europa e também do Irã, também de todos os terroristas globais que se aventuraram a querer atentar contra a vida deles, sabem que eles estão já posicionados a serem exterminados. É só dizer que ele é feio, ou se meter com a família dele, não vão sobreviver. Até antes de ter o pensamento, sabe que esse sujeito vai para a vala. Então nós agora estamos na guerra atômica global. Então, o que fez o Brasil? Ele fez um refúgio em 27 estados e 5.070 municípios para todos os terroristas globais. Então o primeiro refúgio é o Nordeste, onde ele estabeleceu a capital do Brasil, Belém, onde ele vai estabilizar todos os países, Colômbia, Equador, Venezuela, Peru,
Todos os narcoterroristas, 17 países, que todos eles querem formar uma única nação com um único exército. Todos eles milicianos. Mas saibam, todos eles querem receber dinheiro. E você, para um sujeito que ele se impõe pela força, ele só te obedece até o próximo pagamento. Ele chega para você e fala: e aí, cadê meu dinheiro? Está aqui, bom menino, até o mês que vem. Mas você vai resolver, vai me proteger desse futuro candidato a presidente da República? Não se preocupa, a gente mata ele. Então todos esses terroristas trabalham para sustentar esses feudos de reis de Araque, terroristas também. Então nós já sabemos todo este procedimento, como procede. Então todos eles disseram: nós temos que demonstrar para os Estados Unidos da América que nós podemos fazer frente a ele. De que forma? Só falando na televisão, nos jornais, não adianta. Colocando e dizendo que o Irã é fantástico, que ele abre as mulheres da vagina até o pescoço com uma faca e tira todos os órgãos e eles se lambuzam e praticam sexo com a mulher totalmente aberta, do ventre até o pescoço. Comem os filhos, os bebês assados no forno, comem como se fossem frango. E você diz: eles fazem isso? Fazem, porque eles estão no torpor das drogas. E eles saem matando, trucidando, porque são terroristas. Então a pena de morte existe agora para todo terrorista. Pegou um terrorista, mata. É que nem rato. Olha o rato aí, pá, mata. Não tem como sobreviver, porque esse sujeito é um terrorista. Entenderam? Então tudo isto já está catalogado, tudo isto já está identificado. Então eles pegaram ogivas nucleares, de 2, 3 ogivas, menores até da explosão de Hiroshima, outros com o potencial de Hiroshima, que são bombas incendiárias. Elas não têm o procedimento de deslocação de ar, porque elas só propagam fogo. Então, eles colocaram essas ogivas em toda a América do Sul, a América Central, apontadas para os Estados Unidos. Drones. Então todo mundo dizia: olha, tem drone voando aqui em Nova York, tem drone voando em Miami, na Califórnia. Drones. De quem são esses drones? Então as autoridades do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Ministério da Guerra dos Estados Unidos falavam: são de particulares. Para não estabelecer, porque já sabiam quem são os caras que fazem esta forma de afronta de terrorismo. E eles se gabam: viu? Nós mandamos os drones e não aconteceu nada. Nós mandamos aviões para baterem em edifícios que certamente a logística de fabricação desses arranha-céus, prédios muito altos, eles foram projetados a suportar a colisão de um avião Boeing, em que eles jamais cairiam. Não é? Mas eles foram dinamitados. Não estamos dizendo que o avião não bateu. O avião bateu, mas ele não ocasionaria a implosão, a demolição do prédio. O que otorgou isso foi as explosões. Não tem capacidade de aviões entrar num prédio e derrubar o prédio todo. Entenderam? E isso é simples de observar. Como também tem prédios no Japão que eles balançam e são verdadeiros arranha-céu. Eles não caem. Porque você não vai levantar um prédio para que ele caia. Você não vai levantar um arranha-céu em Dubai para que ele afunde na areia. Não, tem toda uma logística. Você sabe que as pirâmides do Egito, elas têm alicerces
de mais de 25 vezes a estrutura da pirâmide no subsolo, que mantém a pirâmide sempre posicionada em login logístico de transmissões, de login que não são ondas eletromagnéticas. Eles já trabalhavam com a célula mãe, a célula Deus, que foi projetado através da explosão de átomos. Um átomo se encontra com outro e colide, e várias vezes vão colidindo, até que fica uma única forma de você fazer a transmissão que não é detectado. Então, onde passa esse elemento, não existe mais propulsão de energia, não tem bateria, tudo se apaga, não tem GPS, não tem absolutamente nada. E você diz, como? Uma única bolinha menor que uma cabeça de alfinete consegue apagar tudo isto? Pois é, assim que o mundo está. Então, o deslocamento das tropas que estavam nas bases da Europa, todos os soldados americanos, eles estão sendo deslocados para o Oriente para se posicionar contra a China, Rússia, Norte-Coreia e qualquer filha da puta que queira fazer frente. Não por causa da quantidade de pessoas que vai ganhar a guerra. Não, hoje em dia não é nada disso. Hoje em dia é através de raios de água que se transformam em demolidores, como se fossem raio laser, que eles atingem o objetivo e destroem, maior do que uma bomba atômica. Então, eles deixaram os silos, onde estão abrigados todas as bombas atômicas em toda a Europa. E você diz, mas no silo tem que ter operadores, 2 elementos para poder processar a liberar o foguete? Não, isso não existe mais. Agora é tudo através do login, dessa pequena partícula menor que a cabeça de um alfinete, que determina abra ou exploda, e acaba com toda a Europa. Então, OTAN, vocês estão à própria sorte. Você, turco Erdogan, disse que não vai permitir que o gás da Rússia chegue até a Europa. Você, turco, filha da puta, da OTAN, que você diz que você é maior que todos os exércitos da Europa, turco, filha da puta, tu tá acabado. Tu é um velho filha da puta. Entendeu? Turco, filha da puta, que tu sabe. Quando tu entra na razoabilidade, tu chega e fala assim, não é nada disso, eu queria ver como é que estava a temperatura. Agora não tem mais tempo. Agora você tem que escolher um lado. Você não escolheu um lado, se fudeu. Então, a Arábia Saudita, todos os muçulmanos se juntaram e estabeleceram que vão colocar ordem. E para colocar ordem, eles têm que cortar cabeça, literalmente. Ou seja, aquele ali, você terrorista sou, o que você fez? Por que você trucidou, matou, estuprou bebês, come criança? Por quê? Porque eu estava endemoniado, eu estava tomado pelo Beuzebu, pelo Bafoné, bota o nome que você quiser, esses filhos da puta já não existem há muito tempo. Você que traz com a tua energia a existência desses filhos da puta. Então, o Senhor, Alá Todo-Poderoso, ele diz a espada de Alá, Allahu Akbar, e ele pega a espada, ele não faz com uma faca de cozinha do açougue, não, ele pega a espada e pá, corta a cabeça do cara, entendeu? Então estão cortando cabeça neste momento, literalmente, em todo o território do Irã, em todo o território dos Imenitas, não vai sobrar ninguém, entenderam?
Então vocês aí que se juntaram e disseram, olha, eu trouxe aqui a presidente da Petrobras, que ela vai liberar o dinheiro do petróleo para fazer o pagamento para vocês, milicianos terroristas. Por favor, não queiram perturbar a paz dos moradores da Europa, da Inglaterra, da França, da Alemanha. Nós todos vamos chegar a um acordo e vamos pagar todos vocês. Mas, claro, você tem soldados. E os soldados também querem receber. E eles não estão recebendo. Então, esse filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva falou de que ele vai pagar todos os meninos das favelas, 2.300.000 favelas, que não recebem balas, recebem um fuzil que não funciona, que tem que assaltar com arma de brinquedo, e que eles começam com 12, 13 anos ao narcotráfico, a já matar. Então, meu amigo, todo mundo falou, olha, a única forma de você acabar com tudo isso é jogar uma bomba hiperbárica da China. A China está disposta, porque ela tem bases secretas no Brasil, e eles têm essas bombas hiperbáricas incendiárias. Joga em 2.300 favelas, e o sujeito que não tem nada a ver com isso, que o único lugar que ele pode pagar um aluguel é na favela, ou fazer um barraco de papelão, um barraco de madeira reciclada, ou morar debaixo do viaduto. Você é tão covarde que manda fazer prefeito, governador, autarquias, Ministério Público, tudo doidão. Eu sou fiscal do INSS. Eu sou da Receita Federal e tudo doidão. Tu abre a mala do carro do cara, tu encontra metralhadora, 12, encontra 1 quilo de pó. O cara é da Receita Federal, mas ele age como marginal. Ele recebe o pagamento de propina, de que forma? Em dinheiro ou de apreensões em aeroportos e portos. 5 quilos de pó. Então ele pega esse pó, leva para uma comunidade, pega 4, 5 gato garotão e fala, olha, aqui tem pó, vamos ser sócio. Vende essa porra que eu vou manter vocês aqui. Aí todo mundo, oh, que legal, é só vender, aí eu passo aqui e vocês me pagam. E aí eles disseram, quem disse que a boca é tua? Então eles amanhecem todos mortos na favela. E aí eles disseram, escuta, como nós podemos fazer? Não, nós temos que colocar uma lei. Ninguém entra na favela porque é lugar de morador que não pode ser confrontado. Mas você permite que o confronto seja feito pelo delegado da Polícia Federal, pelo representante de escolas de samba, pelo Ministério Público. Todos eles se estabelecem lá, porque todos eles recebem de forma de pagamento cocaína. Entenderam? Então nós chegamos a uma conclusão. A soberania do país, ela pode ser atingida? Nunca. O país, ele é imaculado, a soberania. Ele é uma pessoa libada. Ele é o lugar onde todo mundo fecha os olhos e descansa. Então não pode ser invadido. Correto, concordo com você. Então, a guerra atômica nuclear vai ser contra quem? Contra funcionários públicos, amotinados, terroristas, traficantes de drogas. Então, o planeta inteiro está sendo lavado totalmente, porque você não pode processar a instituição Polícia Federal, mas você pode pegar um delegado de polícia, um superintendente de polícia e mandar ele para a vala, encher ele de tiro, como também a polícia militar, como também a polícia civil, como também
o Supremo Tribunal Federal, como também o Congresso Federal, como qualquer outro lugar que compõe os representantes do cargo, que se amotinaram, que são terroristas, filhas da puta, que te tratam muito bem, que são muito educados, mas que eles têm que preservar o status quo do sistema. Sistema de quem? De gringos filhas da puta, que o país deles é do tamanho do município de Nova Iguaçu, e que quer cagar goma, diz que o pai dele era tatara ministro do rei e a puta que o pariu. E que você diz, olha, ele é um ser muito privilegiado, ele é um ser poderoso. Não, não tem poder nenhum, não. Um filho da puta que se estabeleceu no Brasil, em toda a América Latina, para escravizar a população, para te cobrar impostos de água e esgoto, do ar que você respira, e que você não tem esse direito. E bota um filho da puta do Haddad, e bota outra filha da puta da Tebet, e eles cagam goma, dizendo, olha, é assim porque tem que ser feito, porque é hermenêutica, porque é assim que funciona. Não funciona não, vocês são ladrões, filhos da puta, de partidos políticos, e que todos vão ser, pela lei do Irã, que está lá no Estatuto, na Constituição do Irã, morte por esquartejamento, cortar eles em pedacinho, morte por crucifixão, vai todo mundo crucificar, e matar por apedrejamento, está lá escrito, onde qualquer homossexual, qualquer lésbica tem que ser morto, tanto no Irã quanto na China e na Rússia. Então, eles fizeram uma grande reunião e estabeleceram a cleptocracia da ONU, Sociedade de Ladrões, 196 países, todos eles sendo administrados por funcionários públicos que querem receber primeiro, antes de que sejam pagos os do primeiro, segundo e terceiro escalão dos países que eles representam. Então, todo mundo quer ser presidente da ONU. Todo mundo quer trabalhar naquele prédio lá nos Estados Unidos, que é um feudo. Esse mesmo procedimento foi feito em Basileia, na Suíça. É um estado dentro da Suíça chamado Basileia, que chegou um sujeito, Agustín Carstner, um mexicano, gordo, mas muito gordo, 2 metros de altura, gordo que nem uma baleia, cheirador, toma pico, e que ele disse, nós vamos fazer aqui uma representante de 56 bancos centrais. Os bancos centrais, eles não rendem nenhum tipo de, como se diz, balanço, como também não existe balanço em nenhum banco, não existe balanço em nenhum ministério, não existe balanço em nenhum poder. Nós vamos estabelecer aqui 56 bancos centrais e nós vamos determinar como nós vamos trasladar de um banco para outro. O Banco Central lava outro Banco Central, outro Banco Central. Olha, o Banco Central ficou sem dinheiro. Ah, manda dinheiro para lá. Então chega o fiscal, olha, não tem dinheiro aqui. Ah, que bom, então pode continuar roubando, tranquilo. E é isso que foi descoberto, porque acabou Basileia. O Agustín Carstner fugiu em julho de 2025. E ele começou a abrir fintechs na Índia, para que ele tenha bastante capital e ele determine quem vai ser pago com Pix. Você tirar o que é o Pix para eles lá? É uma transferência através da internet. E aí você diz, e isso funciona sim, está sendo monitorado. E de que forma? Olha, você quer que eu te mande o pagamento? Claro. Abre teu computador, abre o computador. Entra na minha página, entrou na minha página. Perfeito. Vou te mandar 25 milhões.
Aí você manda 25 milhões, ele diz, está entrando aqui 25 milhões. Olha, já entrou, está na minha conta. Fantástico, isso aqui funciona. Vamos trabalhar com isso. Mas, em realidade, ele está dentro de outra tela. Porque quem inventou a internet são 60 agências de inteligência que monitoram todos vocês, seus terroristas filha da puta. E que vocês levantaram todo um procedimento para monitorar a internet, porque a internet permite que as crianças fiquem se masturbando via internet. O namoradinho mostra para a namoradinha mostra para o namoradinho, e aí vocês dizem, olha que escândalo. Mas você que estupra a tua filha, você tio que estupra a sua sobrinha, você irmão que come a sua irmã, ou seja, toda essa putaria, toda essa forma de procedimento que é milenar, Sodoma e Gomorra, e que a saúde pública falou, vocês não podem trepar com seus imediatos descendentes, porque vocês vão trazer monstros. Crianças com problemas neurovegetativos de saúde. Entende? Mas vocês não estão nem aí. E colocam esses representantes de igrejas evangélicas, de igrejas ortodoxas, de igrejas da representação de Deus da terra, apostólica romana, tem apostólica brasileira, tem apostólica da Argentina, tem apostólica do Uruguai, tem apostólica de todos os países. E todo mundo puxa a sardinha para eles. E criam bancos master a branquear dinheiro. E aí chega para o Fachin e fala, Fachin, vou te pagar 50 bilhões de dólares por mês para você deixar que o comitê chinês proceda a administrar todas as leis do Brasil. Mas escuta, onde é que eu vou guardar 50 milhões de dólares todos os meses? Você vai ser dono de várias empresas multinacionais chinesas, que elas pegam insumos, matéria-prima e transformam em benfeitorias a serem vendidas por R$ 1,99. E você tem esse faturamento, são conglomerados multinacionais da China, que todos eles têm seus representantes na Assembleia do Povo, todo mundo é mafioso. Agora o povo chinês come barata, percevejo, gato, cachorro. Você viu algum gato, algum cachorro na China? Você viu algum rato, algum escorpião, alguma formiga? Eles comem tudo. E vivos, se é possível, porque praticam antropofagia, e a situação da China é essa. Então lá eles têm só 2 semanas melhor, 1 semana de energia de petróleo. Não tem petróleo. Não tem energia para botar os aviões da Europa a deslocar passageiros para toda a Europa. Todos os aviões estão no chão. E é isso que está acontecendo. E cada um por si. Então o Lula pensou que ele chegando lá, ele ia colocar ordem, e ele cagou goma. Ele falou, eu quero ser respeitado, não te mete comigo, porque senão eu mando te matar. E ele mandou matar o Trump, mandou matar o Bolsonaro. Por isso que eu estou dizendo para você, senador, filho do Bolsonaro, anda com colete e capacete, porque esses caras são filha da puta. Entendeu? Tô sendo claro? Então nós temos que pegar esses filhos da puta e levar ele para fazer o spa com o Maduro. Por quê? Porque eles são narcotraficantes. Eles receberam dinheiro do narcotráfico. E você diz, sim, mas eles também roubaram nos ministérios, roubaram o Tesouro Federal, roubaram. Isso é efêmero. Isso é
Não vamos pegar eles por aí, nós vamos pegar eles porque eles receberam dinheiro do narcotráfico. E eles dizem, porra, injeção na veia de graça é lucro. Manda, bota a injeção. Entendeu? Então pegamos todos eles. Então o cara que trepa com o pai e que todo mundo pensa que a mulher dele, que é homem, na França, é o pai dele, vestido de mulher. Olha que perversão. Quanto mais pervertido o sujeito é, ele escalonou paradigmas. Eu matei, passou um paradigma. Eu estuprei, eu comi gente, literalmente. Não foi no fast food, que você diz que carne deliciosa, ela é doce, ela tem um sabor. Onde eu posso comprar essa carne? Você aí da cozinha, onde que eu posso comprar essa carne? Essa carne já vem processada, nós fritamos e colocamos no pão. Então você está comendo cadáver. Entendeu? Estou sendo claro? Então você está sendo envenenado, aí você engorda que nem uma baleia. Por quê? Porque você só come fast food. Você come carne humana, processada. E também está sendo vendido em vários supermercados. Porque quando a lavagem do dinheiro, o pagamento das facções, está sendo feito no supermercado, todo mundo vai no supermercado. Você vai administrar o sujeito que mora na favela pertinho, que vai no supermercado fazer compra? Ele vai levar lá dinheiro? Ele vai receber dinheiro? E o sujeito depois não é nunca mais visto, por quê? Porque convidaram ele para entrar no açougue. Quando chega lá no açougue, ele é jogado na máquina de moer carne. Como tá com roupa, com tudo. Até com o relógio. O sujeito, aliança, aí eles são totalmente processados. Ou também na fábrica do xarope da Coca-Cola. Quantos já caíram no xarope? Entendeu, meu amigo? A perversão do ser humano é terrível. Entende? Fui claro? Então, este é o relatório. Nós vamos proceder, porque já foi dado o tempo de habilitação. Alcolumbre se entregue no consulado americano. Hugo Mota se entregue no consulado americano. Todos vocês, proprietários de partido político, se entreguem no consulado americano. E assinem lá o termo. Nós não estamos integrando aqui as leis internacionais do narcotráfico global. Por quê? Porque nós procedemos contra a população local. Somos terroristas. Assina e vai para casa. Vamos fazer a mesma forma que fizemos na Venezuela. No Irã não temos possibilidade de fazer isso. Por quê? Porque todo mundo diz, eu vou morrer matando, eu vou matar todo mundo, como o senhor John Wick, dessa série de filmes fantásticos. O sujeito, ele mata todo mundo, ele não morre nunca, ele usa paletó, a prova de bala, a prova de faca, ele sempre tem revólveres, e ele atira, e ele também atira nos outros, e ele diz, porra, não tá matando esses caras por quê? Porque os caras também usam paletó, roupa, prova de bala. Entendeu, meu amigo? É assim que a banda toca no planeta. Quanto mais perverso, quanto mais elaborado é o projeto, e ele pensa que estando lá. Ele chega e diz, você é o representante do ISIS? Você é o representante da Al-Qaeda? Você é o representante... Olha, nós estamos te dando este contrato, você vai receber todo mês, então fica tranquilo, não enche o saco e mantenha calma. Quando acabar tudo lá no Irã, tu volta para lá, fica lá. Mas se ele voltar, ele sabe que vai encontrar a espada de Alá.
porque está todo mundo lá grampeado, todo mundo, fotografia, DNA, grupo sanguíneo, familiares, tudo. Acabou essa merda. Entendeu? Então você tem que dizer o que eu tenho que fazer. O que te mandaram fazer. Utilizar o teu intelecto, o que está dentro dessa cachola, ao benefício da humanidade. Tem uma moça que eu mandei para os youtubers, que ela recebeu o maior galardão do planeta. Uma jovem de 20 anos, filha de um engenheiro químico, que ela estudou e gostou da química, e ela descobriu onde a célula do câncer ela tem que ser extraída por cirurgia, até que ponto, ou seja, tem que cortar até onde? Mais para frente do órgão ou menos? Não, só até aqui. Então como é que é feito essa detecção se existe câncer em futuras órgãos? Tem que ir para o laboratório. Quanto tempo demora? 1h30. Dentro, o sujeito está aberto. Então você, para a cirurgia, o sujeito está aberto, mandam a prova do tecido para que seja elaborado a biópsia, para que a biópsia diga, olha, sim, este tecido está contaminado, tem que extirpar. Aí o cirurgião corta mais. Entendeu? Mas ela descobriu uma caneta. Pega o computador, pega a caneta, passa a caneta no tecido, e aí sai no computador, e é cancerígena. Sobe mais um pouco, é cancerígena. Sobe mais um pouco, não é cancerígena. Marca, aí eles marcam, e aí você faz uma cirurgia de 24 horas, 48 horas, que seja feita em 2 horas. Entendeu? E é brasileira. Então vocês não deixam que essas pessoas atinjam o conhecimento. O Bolsonaro falou, você toma este composto químico e acaba com o câncer. Quase que matam o Bolsonaro. O Bolsonaro falou, olha, você toma esta pílula que vai sair pelas fezes, toda a contaminação desse vírus letal que dizem que está matando, quase que matam o Bolsonaro. E todas as pessoas que lhe receberam a agulhada estão todos comprometidos. O seu processo imunológico. Por quê? Porque o Todo-Poderoso Senhor, que olha para todos nós, que nós somos semelhantes a Ele, porque não tem ninguém na Terra que possa fazer um ser humano. Não há nenhum material na Terra que possa projetar a existência do ser humano. Nós não nascemos do macaco. Nós não somos deste mundo. Para você fazer uma molécula de proteína, você tem que fazer centenas de trilhões de explosões de bombas atômicas para criar uma proteína. E nós existimos. Então o milagre, ele é feito todo dia. Você toma veneno, que são os remédios farmacêuticos para dor de cabeça, porque é tudo veneno. Aí você toma, aí você atentou contra a tua vida. Aí todo o processo de misericórdia do Todo-Poderoso te salva. Então eles dizem, não, nós temos que matar a população. Coloca a abelhada 1, a abelhada 2, a abelhada 3, a abelhada 10, 20, 30. Quantas abelhadas já foram? E você perdeu quantos membros? Perdi um braço, perdi uma perna, estou paraplégico na cama. Aí vem uma senhora e descobriu que, através de uma molécula, você, que era paraplégico, começa a andar. Cadê a mulher? Tiraram ela do circuito? Mataram ela? O sujeito que descobriu que o carro pode ser movido pelo vapor d'água?
Mataram o sujeito. Então, meu amigo, alguma coisa está muito errada. Então nós temos que pegar esses caras. Entendeu? Eu não, o cargo. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular 2199-742-0789. Te mete. Todo mundo diz, mas o senhor não tem medo de dizer o seu CPF, o seu endereço, o seu telefone, o seu e-mail? Não. Por quê? Porque quem tenta tá na vala. E eu estou bem, obrigado, porque eu sou útil a proceder com o relatório. E que sempre tem um filho da puta atrás de uma emissora de televisão dizendo, este eu quero deletar do Facebook porque ele é nocivo. Fala muito palavrão. Eu não falo palavrão. Eu falo em línguas. Entendeu? E você recebe a tradução das línguas. Entendeu, meu amigo? Então, antes que eu me esqueça, vocês que são perversos, que querem posar de que vocês são assassinos, matadores, que nunca vai acontecer nada com você porque você se mostra cruel, se mostra perverso, a tua hora chegou, filha da puta. Entendeu? Deu para entender? Estou sendo claro? Está escrito, quem vive pela espada perece. Ouviu, filha da puta? Viralizem isto. Gratidão e me ajudem, que temos contas a pagar. Agradeço a todos que mandaram 100, 200 reais. Já fiz uns pagamentos. Temos que pagar de novo a internet. A internet, agora eu procurei uma internet mais barata e o sujeito veio com uma conta astronômica e disse para eu procurar a Anatel. Ô Anatel, presta atenção, tu vai peitar? Tu vai trabalhar para essas empresas mexicanas que estão aqui fazendo gato da internet e eles dizem que são a população das favelas que tem todos esses servidores, porque eles compram esses servidores de alguém. É do diretor que trabalha para o empresário mexicano, para o empresário americano, conglomerados, né? Tá tudo sabido, cara. A casa caiu. Olha, você que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que até o cara foi o cara da Janja, ele tá em cana. Aí ele tá pedindo socorro, me tira daqui, a Polícia Federal me prendeu. Lula, eu sempre usei a máscara. Luciano Huck, tu é o próximo Luciano Huck. E também tem outro magrelo que também imita o Lula. Todo aquele que imitava o Lula na televisão, todos eles usaram a máscara. E todos eles vão responder como se Lula fosse. Por isso que tem 20 e tantos Lula, um de 1,80 m, outro de 45 de pé, outro é magrinho, outro tem olhos azuis, olhos verdes, outro tem os 10 dedos, não tem problema de mostrar. Entendeu? Fudeu. Agora tem um cara que eu quero, o cargo, Rui Costa, da Casa Civil. Todos vocês do primeiro escalão, do segundo escalão, do terceiro escalão, das autarquias, PGR, entrou como? Pelo 5º Constitucional. Ou seja, você não fez prova. Você foi chamado para trabalhar para o sistema de terroristas. Exatamente. Entendeu? Inflaram. Não tem desembargador federal, não existe. Eles criaram um monte de regionais, que claro, nós fizemos os prédios,
colocamos todo o imobiliário, fizemos cárcere, colocamos até os telefones, até o bebedouro de água, e falamos para ele, ó, a chave está aqui. Entendeu, meu amigo? Quem tem cu tem medo, porque ele só tem medo daquele que faz as coisas. O cargo, né? Porque você não precisa negar o Espírito Santo. Aliás, quem mata é a bala. Então, você diz, tá aí, mas ele não disse que não ia fazer mais, ele pediu misericórdia. Não existe misericórdia. A misericórdia é do Todo-Poderoso. E eu não vou tomar o lugar do Todo-Poderoso. Corresponde a ele. Se ele vai proceder a livrar esse sujeito desse procedimento aqui na Terra, certamente ele vai extrair o sujeito. O que aconteceu? Ele foi fazer a execução e ele morreu. O Todo-Poderoso levou ele e deixou o cara livre. Entenderam? Viralize isto. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Avisei a vocês, seguidores, que os Estados Unidos estava preparando uma grande ofensiva contra as facções criminosas do Brasil, a tamanha presença militar americana na região e o Brasil cercado. E hoje surge a informação confirmando. Antes de entrarmos no assunto, eu peço que deixe sua curtida nesse vídeo para ajudar gratuitamente no crescimento do nosso canal. Peço também que deixe a sua opinião aqui nos comentários, se isso é bom para o Brasil ou se isso é mais apenas uma interferência americana, segundo alguns comentários aqui nos nossos vídeos. Uma nova escalada na política de segurança hemisférica dos Estados Unidos começa a envolver diretamente o Brasil após um aviso formal enviado ao governo brasileiro sobre possíveis ações contra facções criminosas nacionais. A informação foi divulgada pelo colunista Paulo Capelli, do Metrópolis, na manhã de 17 de abril de 2026. De acordo com a reportagem, autoridades dos Estados Unidos comunicaram ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, durante reunião oficial,
que Washington pretende classificar o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo o Departamento de Estado americano, a medida tem como objetivo asfixiar financeiramente essas organizações, bloqueando fluxos financeiros internacionais e ampliando a capacidade de atuação das autoridades americanas. Ainda conforme a reportagem, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou resistência à medida, argumentando que a classificação poderia abrir precedentes para intervenções externas e gerar impactos na soberania nacional. Mesmo assim, autoridades americanas teriam informado que a decisão caminha para ser implementada independentemente da posição brasileira. O aviso antecipado ao Brasil foi considerado um gesto diplomático relevante, uma vez que outros países da América Latina não foram previamente informados sobre medidas semelhantes. O próprio governo americano teria citado o caso do México, onde cartéis de drogas foram classificados como organizações terroristas sem aviso prévio ao governo local. Essa movimentação ocorre dentro de uma estratégia mais ampla dos Estados Unidos, que vem sendo interpretada por analistas como uma nova fase da política de segurança hemisférica, inspirada na doutrina Monroe. Essa doutrina, historicamente, defendia a influência estratégica americana no continente e a contenção de ameaças à segurança regional. Nos últimos meses, uma sequência de eventos reforçou a percepção de que Washington estaria ampliando sua atuação direta na América Latina. O episódio mais marcante teria ocorrido em 3 de janeiro de 2026, quando forças americanas teriam conduzido uma operação militar na Venezuela, resultando na queda do governo do então presidente Nicolás Maduro. Segundo relatos divulgados por analistas e fontes de segurança, a ação teria envolvido ataques aéreos, operações especiais e neutralização de forças leais ao governo venezuelano. A operação teria provocado uma mudança imediata no cenário político venezuelano, sendo considerada por especialistas como o primeiro grande movimento da nova política de segurança hemisférica dos Estados Unidos. A partir desse momento, Washington teria intensificado ações indiretas e diretas em outros países da região. Outro movimento relevante ocorreu no México, onde pressão política, econômica e de inteligência americana teria levado à queda de um dos maiores líderes do narcotráfico do país. A cooperação entre autoridades mexicanas e americanas teria resultado em operações simultâneas contra redes criminosas, ampliando o alcance do combate ao crime organizado. Na sequência, os Estados Unidos também teriam ampliado a cooperação militar com o Equador. Forças americanas teriam realizado operações conjuntas com o exército equatoriano, focadas no combate ao narcotráfico e a organizações classificadas como narcoterroristas. Essas ações teriam incluído operações de inteligência, vigilância aérea e apoio logístico. Além disso, informações recentes indicam que tropas americanas começaram a se deslocar para o Paraguai, com foco na região de fronteira com o Brasil. A movimentação é considerada estratégica devido à presença de rotas de tráfico internacional e atuação de facções criminosas na área da Tríplice Fronteira. A presença militar americana no Paraguai teria como objetivo reforçar operações de combate ao narcotráfico e ampliar a vigilância regional. Analistas apontam que essa movimentação aproxima ainda mais a estratégia americana do território brasileiro. Com o aviso enviado ao governo brasileiro, o Brasil passa a ocupar posição central nessa nova estratégia. A classificação das facções brasileiras como organizações terroristas permitiria aos Estados Unidos ampliar medidas financeiras, jurídicas e operacionais contra essas organizações. Entre as possíveis ações estão congelamento de ativos financeiros, bloqueio de transações internacionais, cooperação ampliada de inteligência e pressão diplomática. Em alguns cenários, especialistas apontam a possibilidade de operações conjuntas com forças brasileiras ou presença ampliada de cooperação militar. O governo brasileiro, entretanto, mantém cautela diante dessas movimentações. Autoridades brasileiras defendem que o combate ao crime organizado deve ser conduzido por meio de cooperação policial e judicial, sem a classificação como terrorismo, que poderia abrir espaço para escaladas diplomáticas. Essa divergência marca um novo momento nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto Washington amplia sua estratégia de segurança regional, o Brasil busca preservar autonomia e controle sobre o combate ao crime organizado. A sequência de acontecimentos, Venezuela,
México, Equador, Paraguai e agora Brasil, indica que os Estados Unidos estariam ampliando gradualmente sua presença estratégica na América Latina. Esse movimento reforça a interpretação de que o continente voltou a ocupar posição prioritária na política de segurança americana. Análise: a possível classificação do Primeiro Comando da Capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas representa uma mudança significativa na abordagem do crime organizado na América Latina. A sequência de ações atribuídas aos Estados Unidos indica uma estratégia mais assertiva e abrangente na região. Caso essa política avance, o Brasil poderá enfrentar um cenário diplomático mais complexo. Ao mesmo tempo, a medida pode ampliar o combate ao crime organizado internacional, que tem expandido suas operações além das fronteiras brasileiras. A nova estratégia americana também sugere uma mudança geopolítica importante, com maior presença militar e cooperação de segurança no continente. Como o maior país da América Latina, o Brasil tende a desempenhar papel central nesse cenário. Os próximos meses devem definir se essa nova fase da política de segurança hemisférica será consolidada e qual será a resposta brasileira diante da crescente atuação dos Estados Unidos na região. Enquanto o governo brasileiro tentou driblar essa ideia dos Estados Unidos de não classificar essas facções como terroristas, alegando até mesmo uma possível violação à soberania nacional, não teve jeito. Os Estados Unidos dessa vez veio com força total contra essas facções, pois algumas delas, como eu já falei em vídeos aqui no canal, já operam em 28 países, e um dos países também que é muito afetado é justamente os Estados Unidos. Foi apenas questão de tempo, e muito em breve irá surgir mais informações e vou trazer em vídeos para vocês aqui no canal. Uau! A maior base naval do Irã no Golfo Pérsico está em chamas. Depósitos de munição subterrâneos sob a base estão explodindo. Explosões secundárias continuam por horas. Este é Bushehr, o centro de todo o poder naval do Irã no Golfo. É a principal base da Marinha da Guarda Revolucionária, o centro da sua frota de barcos de ataque rápido e a localização de um complexo massivo de túneis subterrâneos onde mísseis e drones de ataque, os ativos mais críticos, são armazenados. A importância estratégica desta enorme base naval está diretamente ligada ao Estreito de Hormuz. Sua capacidade de ameaçar esse estreito, através do qual passa 20% do comércio mundial de petróleo, derivava em grande parte desta base. Lanchas de ataque rápido, mísseis de defesa costeira, operações de colocação de minas e drones de ataque, o verdadeiro poder militar por trás da ameaça do Irã de "vamos fechar o Estreito de Hormuz" estava estacionado aqui. Quando o Irã se recusou a recuar na abertura do Estreito de Hormuz, os Estados Unidos e Israel atacaram esta base no dia 4 de abril. O ataque atingiu tanto a infraestrutura de superfície quanto as instalações subterrâneas. Imagens de satélite mostram crateras e danos nos cais da base naval, navios, hangares, edifícios administrativos e depósitos de munição. Avalia-se que uma parte significativa da frota de barcos de ataque rápido da Marinha iraniana foi afetada. Foi observada uma diminuição notável nas atividades de patrulha no Golfo. Mas talvez o aspecto mais crítico do ataque não tenha ocorrido na superfície, mas sim no subsolo. Sob a base naval de Bushehr, encontra-se um dos projetos mais ambiciosos da doutrina de defesa do Irã, um complexo de túneis maciços escavados na montanha, reforçados com múltiplas camadas de concreto e aço, múltiplos pontos de entrada e saída, sistemas de evacuação de emergência, trilhos automatizados para transporte de munição, controle de temperatura e umidade. Uma estrutura projetada para resistir a bombardeios convencionais, o produto de anos de investimento e engenharia. Esses depósitos, abrigando estoques de mísseis, drones de ataque e linhas de montagem, formam a espinha dorsal logística das capacidades de guerra assimétrica do Irã. As forças da coalizão miraram precisamente nessas instalações. Imagens de fonte aberta e análises técnicas indicam que entradas subterrâneas e sistemas de ventilação foram atingidos. As explosões desencadearam uma reação em cadeia. Munições armazenadas no depósito detonaram. As imagens mostram crateras e colapsos parciais. A mídia iraniana afirma que os danos são limitados. No entanto, contas de OSINT e análises independentes de satélite revelam um escopo de danos muito mais amplo. Embora a extensão exata dos danos ainda não tenha sido definitivamente estabelecida por fontes independentes, avalia-se que a capacidade operacional foi significativamente reduzida. Avaliações técnicas indicam que reparar os túneis não é um projeto de infraestrutura rotineiro.
Dadas as dificuldades da engenharia em montanhas, equipamentos especializados e dificuldades de abastecimento sob sanções, isso pode levar anos. E há outro aspecto desta operação que está causando preocupação global. Bushehr também abriga a usina nuclear do Irã. A AIEA confirmou que foi atingida 4 vezes. O ataque mais próximo ocorreu a apenas 75 metros do reator. Edifícios adjacentes sofreram danos, mas o reator em si permaneceu intacto e não foi detectado vazamento de radiação. 75 metros, uma distância menor que a largura de um campo de futebol. Isso demonstra uma precisão extraordinária em termos de mira, mas também acarreta um risco extraordinário. Operações militares realizadas tão perto de uma usina nuclear expõem todos os países da região do Golfo ao risco potencial de precipitação radioativa. O Irã emitiu um aviso claro sobre este assunto e a questão continua a levantar sérias preocupações na agenda internacional. Então, o que exatamente o Irã está perdendo na noite de 4 de abril? E quão graves são as consequências estratégicas do ataque para o Irã? A primeira e mais significativa perda, a Carta de Hormuz. A espinha dorsal da capacidade do Irã de ameaçar o estreito era alimentada por esta base. Lanchas rápidas, mísseis costeiros, drones de ataque, o centro de coordenação era Bushehr. Agora, essa equação parece ter mudado. Os danos severos à base colocam diretamente em questão a capacidade do Irã de jogar essa carta tão eficazmente quanto antes. O declínio notável na atividade naval iraniana, após o ataque, apoia essa avaliação. Isso não significa que a Carta de Hormuz foi completamente retirada de suas mãos. O Irã ainda pode ameaçar o estreito a partir de outras bases e com outras capacidades. Mas a maior e mais organizada infraestrutura que apoiava essa ameaça sofreu um golpe severo. Agora parece muito mais difícil para o Irã jogar esta carta de forma tão convincente como antes. E essa mudança não é apenas militar. Os mercados de petróleo, seguros marítimos, rotas de petroleiros, decisões de investimento regional, todos são precificados com base no nível de risco no Estreito de Hormuz. O ataque a Bushehr impacta diretamente essa equação de risco, mas os efeitos do ataque a Bushehr não se limitam a este porto. Ele levanta uma questão muito mais ampla. Quão resiliente é toda a estratégia subterrânea do Irã? Por décadas, o Irã construiu a base de sua doutrina de defesa nesse conceito. Você não tem chance de se manter contra a superioridade aérea convencional, mas vá centenas de metros abaixo do solo e torne-se intocável. Com base nessa lógica, centenas de instalações subterrâneas foram construídas por todo o país. Os túneis na base naval de Bushehr, as instalações nucleares em Isfahan e Natanz, o centro de enriquecimento em Fordow e os depósitos de mísseis espalhados são todos produtos desta doutrina. Por anos, a televisão estatal iraniana tem orgulhosamente exibido essas instalações para o mundo. Mísseis movendo-se em trilhos de transporte automatizados, fileiras de drones e corredores de túneis chamativos banhados em luzes brilhantes. A mensagem era clara: venham e nos ataquem. Vamos sobreviver aqui embaixo. Bushehr foi o teste final importante dessa afirmação. E as explosões secundárias, que duraram horas, podem indicar que o ataque afetou não apenas os pontos de entrada, mas as próprias instalações de armazenamento. Este é um sinal sério de que munições de penetração avançada podem romper estruturas que o Irã projetou para resistir a bombardeios convencionais. Agora a pergunta é: se os túneis em Bushehr foram afetados a esse ponto, quão seguras estão as outras instalações subterrâneas do Irã? Natanz? Fordow? Depósitos de mísseis espalhados? Ninguém sabe a resposta definitiva para esta pergunta ainda. A profundidade de cada instalação, a composição das rochas e o nível de reforço variam. Mas o ataque a Bushehr demonstrou que a suposição de que o que está subterrâneo é intocável deve agora ser questionada. E isso significa que Teherã pode precisar reavaliar não apenas uma única base, mas os próprios fundamentos de todo o seu planejamento de defesa. Os efeitos do ataque a Bushehr se estendem muito além das fronteiras do Irã. Do ponto de vista dos países do Golfo, o enfraquecimento da ameaça do Irã ao Estreito de Hormuz se traduz diretamente em alívio. Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e o Kuwait, uma parte significativa das exportações de petróleo e GNL desses países passa pelo Estreito de Hormuz. Qualquer enfraquecimento da capacidade do Irã de fechar este estreito significa uma diminuição do prêmio de risco para as economias do Golfo, mas, ao mesmo tempo, ataques a 75 metros de uma usina nuclear também expõem esses países ao risco de precipitação radioativa. Conduzir operações militares tão perto de uma instalação nuclear é um evento que estabelece precedentes em termos de direito internacional e segurança nuclear.
Os países do Golfo estão cientes do risco de precipitação radioativa, e essas preocupações estão sendo levantadas por meio de canais diplomáticos. O Irã declarou claramente que ataques às suas instalações nucleares colocam em perigo toda a região. Esta situação significa que a segurança nuclear se tornou uma questão central nas potenciais negociações de paz. O trunfo nuclear do Irã não se resume mais apenas à capacidade de enriquecimento. O risco existencial representado pela interligação de instalações militares com usinas nucleares está se aproximando de um limite inaceitável para todas as partes. E então há a questão dos reparos. Infraestrutura de superfície, cais, hangares, instalações de manutenção podem ser reconstruídos. Isso levaria meses. Mas o complexo de túneis subterrâneos, engenharia de montanha, estruturas de concreto e aço em camadas, sistemas de transporte automatizados, reconstruir isso seria um projeto que duraria anos. E em uma economia sob sanções, adquirir equipamentos e materiais especializados é um grande desafio. Não parece viável que Bushehr retorne à sua capacidade anterior no curto prazo. O impacto nos mercados de energia é complexo. Por um lado, o enfraquecimento da ameaça do Irã no Estreito de Hormuz é um sinal positivo para os fluxos de petróleo a longo prazo. Por outro lado, o ambiente de conflito ativo, a incerteza em relação aos prêmios de seguro marítimo e as rotas dos petroleiros estão elevando os preços. O petróleo Brent já viu um aumento significativo desde o início da crise do Irã, e o ataque a Bushehr adicionou uma nova variável a essa equação. E há a dimensão das forças por procuração do Irã. Bushehr não era apenas uma base convencional. Também fazia parte da infraestrutura logística que alimenta a rede de procuradores regionais do Irã. Componentes da cadeia de suprimentos de armas para os Houthis, Hezbollah e milícias no Iraque passam por essas instalações. A perda de estoques em instalações de armazenamento subterrâneas pode ter afetado não apenas as capacidades retaliatórias do próprio Irã, mas também sua capacidade de transferir armas e munições para seus proxies. Embora a liderança Houthi tenha emitido uma declaração de solidariedade com o Irã após o ataque, quaisquer mudanças na atividade operacional no Mar Vermelho serão monitoradas de perto. As opções de retaliação do Irã também parecem ter se reduzido dentro deste quadro. As instalações de armazenamento subterrâneas eram a espinha dorsal logística da doutrina de resposta do Irã. Estoques de mísseis, depósitos de drones, linhas de montagem e capacidades de rearmamento rápido. Não se sabe exatamente quanto desses estoques foi afetado, mas o fato de que as ações retaliatórias do Irã permaneceram relativamente limitadas após o ataque sugere que a perda de capacidade pode ser significativa. A distância de 75 metros elevou este ataque além de uma mera operação militar. Conduzir uma operação militar tão próxima de uma instalação nuclear é um evento sem precedentes em termos de direito internacional e segurança nuclear. A AIEA está realizando monitoramento contínuo. Os níveis de radiação estão atualmente estáveis, mas esta situação pode mudar com cada nova onda de ataques. Os países do Golfo estão cientes do risco de precipitação radioativa, e essa preocupação está crescendo através de canais diplomáticos. O Irã declarou claramente que ataques às suas instalações nucleares colocam em perigo toda a região. Esta situação significa que a segurança nuclear se tornou uma questão central em potenciais negociações de paz. A carta nuclear do Irã não se trata mais apenas da capacidade de enriquecimento. O risco existencial representado pela interligação de instalações militares com usinas nucleares está se aproximando de um limiar inaceitável para todas as partes. O equilíbrio naval no Golfo também mudou significativamente. Bushehr era a pedra angular da linha de defesa sul do Irã. Tinha formado uma rede de defesa em camadas com uma base naval, instalações de armazenamento subterrâneas e uma base aérea. Com essa rede tendo sofrido danos extensos, a presença militar convencional do Irã no Golfo Pérsico parece ter sido significativamente enfraquecida. O Irã ainda possui capacidades de mísseis e forças por procuração, mas seu poder naval direto no Golfo já não é comparável ao que era antes. Mas a verdadeira questão ainda não foi feita. Toda a dissuasão do Irã foi construída sobre dois pilares: a invencibilidade de suas instalações subterrâneas e a ameaça ao Estreito de Hormuz. Na noite de 4 de abril, ambos enfrentaram um teste severo. Então, o que um país faz quando sua dissuasão é abalada? A história aponta para dois caminhos. O primeiro é a escalada, recorrendo a movimentos mais arriscados e imprevisíveis para compensar as capacidades perdidas. Novas formas de retaliação, ataque surpresa através de proxies, operações cibernéticas. A segunda é a mesa de negociações, aceitando as realidades militares e buscando uma saída diplomática. Ainda não está claro qual caminho Teherã escolherá, mas isso é certo. Antes de abril de 2026,
o Irã poderia ter acreditado que tinha o luxo de reconstruir sua presença militar no Golfo. Esse luxo não existe mais. Tempo, recursos e, talvez mais importante, a crença de que eles não podem nos tocar foram seriamente abalados. A equação de Hormuz mudou. A doutrina subterrânea está sendo questionada. O equilíbrio regional está mudando. A diplomacia nuclear assumiu uma nova dimensão. Vamos fazer uma pausa muito breve em nossa análise para um anúncio muito importante. Caros telespectadores, a página do Facebook que vocês veem na tela agora com 54 mil seguidores é completamente falsa. Iniciamos processos legais contra essa página pirata, que tem roubado e publicado nossos meses de trabalho árduo, nosso arquivo e todos os nossos vídeos. No entanto, agora precisamos da sua ajuda. Pedimos que pause o vídeo e clique no link Reportar Página Falsa, que fornecemos na descrição abaixo. Na página que abrir, você pode nos ajudar a parar esse roubo selecionando as opções de propriedade intelectual. A única página oficial do Facebook que temos é a que você vê na tela agora. Os espectadores assistindo na TV podem acessar nossa página real escaneando o código QR na tela com seus telefones. Os espectadores assistindo em seus telefones podem acessar nossa página real clicando no link oficial na seção sobre do nosso canal. Obrigado por nos apoiar nesta causa justa e por nos seguir na nossa página oficial. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.